Glória a Deus, irmãos, a ruína e restauração de Tiro. Isto é aqui a profecia do capítulo 23 de Isaías. Fala de mandá-los uivar, chorar grandemente, lastimar-se. Fala da sua assolação, momento em que há uma revelação de Deus mostrando a situação a respeito de Tiro. Tiro era muito orgulhoso e esse lugar era como uma grande feira das nações. Mas o Senhor diz que Sidom é como nunca tivesse tido um parto, ou seja, não teve filhos. É uma espécie de explicação metafórica, dizendo que eu não criei aqui donzelas, não eduquei jovens rapazes Bachu, e donzelas é Betulá, virgem, no hebraico. Vai mostrando que o homem é orgulhoso e que precisa ser aqui abatido por Deus e que haja um clamor, né? Aparece aqui novamente a expressão uivai, né? Porque eles perderam a sua força. Haverá um período de 70 anos de cativeiro, de sofrimento, de abatimento, e depois o remanescente certamente será restaurado. Deus, ele não conta com gente muito em quantidade que diga assim: eu mantenho esse negócio com a força do meu braço, não, com as minhas condições. Mas Deus, quando tem um plano, ninguém pode impedir. A predição do castigo de Israel e a promessa de livramento, o cântico de louvor, Isaías 24. Nós vamos ver que a terra estará vazia, desolada, o sacerdote, o servo, o senhor, o que empresta e o que toma emprestado, todos verão a terra esvaziada, saqueada, e eles vão prantear e vão se murchar. Nós vamos ver que isso era o resultado dos que transgridem a lei do Senhor, quebram os estatutos e a aliança eterna do Senhor. Então eles serão queimados e restarão poucos homens. Haverá como quem suspira. Acabou-se ali as festas, cessou o foguedo, o ruído dos que pulam de prazer, de alegria com as suas harpas. A canção encerrou-se, a bebida acabou-se. Foi demolida a cidade, agora está vazia. Há um clamor
lastimoso nas ruas pela sua desolação. A cidade ficou tão desolada que facilmente se quebra a porta. Ficou até com poucos homens, não tinha proteção. Porque será no interior da terra, no meio destes povos, como no sacudir da oliveira, e como os rabiscos que está acabada, quando está acabada a vítima. Ali fala no momento de que só ficou, os rabiscos são como a representação do remanescente. O remanescente agora representa a restauração de Israel. Eles começam de novo a cantar por causa da glória do Senhor e começam a glorificar o Senhor nos vales, nas ilhas do mar. O nome do Senhor Deus de Israel é adorado, glorificado para sempre. Dos confins da terra vêm pessoas, povos, adorar ao Senhor, porque voltou a glória do justo. Nós vamos, meus queridos irmãos, ver de todo será quebrantada a maldade. Tudo que não prestava no meio da terra foi tirado para que o Senhor trouxesse a restauração de Israel. Nós vemos, meus queridos irmãos, que só o Senhor é exaltado e louvado é o seu nome para sempre por causa de todas as suas maravilhas. Seus conselhos são verdade e firmeza. Nós vemos, meus queridos irmãos, que Deus ele abate aos que estão exaltados e exalta aqueles que são humildes. Ele é a fortaleza do pobre e do necessitado. E ele visita o homem humilde no seu tempo. Ele é refúgio contra a tempestade e o calor. Ele diz que há um mal que sopra contra o povo, como um sopro de opressão, uma espécie de tempestade. Existe aqui um momento em que somente o Senhor dos Exércitos dará no monte do Senhor a todos os povos uma festa. Todos os povos se reúnem para adorar a Deus no monte do Senhor. O monte do Senhor geralmente se refere a Sião, onde está o templo do Senhor. Naquele tempo ali foi construído por determinação divina, liberado para Salomão construir o primeiro templo. Depois vieram outras construções. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, este é o Senhor. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte. Vemos assim que a mão de Deus estará trabalhando para dar o livramento ao seu povo. Mas o Senhor abaterá os altivos e nós vemos que ele estende as suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar.
Deus fará grande obra para dar livramento e restaurar um remanescente. Naquele dia se entoará cânticos na terra de Judá. O Judá será uma forte cidade a quem Deus pôs por salvação. E por muros e antemuros. Haverão portas abertas para aqueles que observam a justiça e a verdade. Ele conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque nele confia. O Senhor nosso Deus, Ele é uma rocha. Deus vai cuidar dos aflitos e dos pobres. E o caminho do justo é todo plano diante do Senhor. Nós vemos que o Senhor Deus, Ele, como um fogo, consome os adversários, mas o Senhor nos dá a paz. Nós vemos que o Senhor, no aperto, te visita. Então, podemos derramar a oração secreta diante da sua presença. Assim também, nós aguardamos o momento extraordinário da restauração, como uma mulher aguarda ali a hora do parto. Anelamos a face do Senhor. E os mortos reviverão, ressuscitarão. Versículo que fala de mortos no sentido não só físico, mas também espiritual, porque além de se aplicar aqui a questão da restauração de Israel, a restauração da vida política, econômica, social de um modo geral, também se aplica àqueles que ressuscitarão na vinda de Cristo. E o Senhor, Ele castigará o inimigo com espada dura, né? A palavra dura do Senhor Jesus é como uma vara de ferro, diz lá no Apocalipse. E matará o dragão, a serpente veloz, a serpente tortuosa, né? O Leviatã, mostrando a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo contra o inimigo, literalmente contra o inimigo, né? Leviatã, serpente, dragão são nomes que são dados ao inimigo que desde o começo caiu do céu. E o Senhor terá como quem tem uma vinha, né? E de tão maravilhosa, há cânticos, há alegria pela sua produção, pela sua paz, pelo seu descanso. E Jacó, ele lançará raízes e florescerá e brotará Israel e encherão de frutos a face do mundo. Né? Falando assim não só da prosperidade financeira, mas também do remanescente vai crescer a sua população. Né? Os filhos de Abraão sempre foram prometidos serem como as estrelas do céu. Nós vamos ver que será tirada a iniquidade, será tirado o seu pecado, capítulo 27. E aonde havia imagem de esculturas serão destruídas, os bosques serão destruídos, porque a adoração pertence a Deus.
E assim nós vamos ver que naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Glória a Deus. Estes capítulos, principalmente este 27, 26 e 27, eles também se aplicam à igreja em relação a Jesus Cristo, a vinda do Senhor e o final dos tempos, ao povo de Israel, a restauração espiritual, a restauração da vida religiosa, a comunhão plena com Deus.